Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre algumas promessas que eu fiz aqui no canal, mais especificamente aquela minha lista de 12 livros para 2022, e eu não vou fazer exatamente uma reação a essa minha lista para ver se eu consegui ler tudo ou não, mas eu vou passar por essa listinha para vocês verem como é que eu fui nesse desafio que eu fiz a mim mesmo, mas eu já adianto para vocês que não foi exatamente tão perfeito assim, não consegui ler tudo. Então vamos passar um pouquinho sobre cada um dos livros que eu mencionei naquela lista do primeiro vídeo do canal, eu acho. E é isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses livros, relembrar cada uma dessas leituras e, claro, né, comentar também quais das leituras que eu acabei não cumprindo. Antes de eu passar por essa lista, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então é isso, pessoal. Vamos lá partir por esse vídeo e vamos se frustrar um pouquinho, né, com as promessas que eu fiz e acabei não cumprindo. E o primeiro livro que eu mencionei lá foi Hamlet, da Maggie O'Farrell, e foi um livro, uma experiência que eu gostei bastante. Ela reimagina um aspecto da vida do Shakespeare que, de certa forma, é um pouquinho mais sombria no sentido de que não está tanto nos holofotes, né, que é o fato da família dele, de ter formado uma família, ter tido um filho. Esse filho se chama Hamlet, e como a morte desse filho afetaria toda a família do William Shakespeare. Não, esse evento, que inclusive está na sinopse do livro, não exatamente acontece tão no início assim, acontecem até um certo ponto depois. E foi uma experiência que eu gostei, mas eu acabei achando que o livro ele acaba se estendendo um pouquinho, principalmente ali nos seus capítulos finais. O último capítulo do livro ele é longuíssimo e cansado assim de você acompanhar, apesar de o livro ter alguns momentos bastante emocionantes, e é uma leitura que eu recomendo sim, com certeza para você. Se você for fã de ficção histórica, vá com fé, porque vale de verdade a pena. Em seguida, eu li a primeira grande bomba de 2022, que foi Na Estrada com o Ex. É o que eu falei para vocês, eu não gostei, eu fui com uma expectativa até boa, mas eu não consegui curtir praticamente nada nessa experiência aqui, eu não gostei dos personagens. Para não dizer que eu não gostei de nenhum personagem, eu gostei de um personagem ou outro na trama, mas a trama em si é um negócio chato. Tem a questão do Insta-Love, que dependendo de como é trabalhado, você consegue até achar mais crível. E é isso, é uma road trip que não é muito legal de se acompanhar. É um gênero que eu gosto sim de road trip, mas na forma com que é escrita aqui na Estrada com Eles, não é exatamente a forma mais chamativa pra gente mesmo. Então, é uma leitura que eu acabei, de certa forma, me arrependendo de ter colocado nessa lista de 12 livros para 2022. Mas se eu for fazer uma outra lista, eu vou botar coisas que eu tenha quase certeza de que eu vou gostar. E eu acho que se eu tivesse essa mesma mentalidade lá no início do ano, eu não teria colocado Na Estrada com Ex como um livro para um desafio de 12 livros para o ano. Então, é isso, eu não curti a experiência. Eu sei que tem gente que gosta, mas não foi para mim. Os próximos dois livros são dois livros que eu acabei não cumprindo a leitura. O primeiro deles é Um Calhamaço, que é Musashi, do Eiji Yoshikawa, o volume 1 dessa história de um samurai lendário do Japão, um personagem muito admirado no Japão, e ele tem essa obra que, digamos que é meio que a obra que relata com alguma fidelidade a vida do Miyamoto Musashi. Não é exatamente uma biografia, ele é um romance baseado em relatos, eu acho, da história do Musashi, mas ainda assim é aquele tipo de romance épico com essa pegada biográfica de um personagem tão importante na história do Japão. Nesse ano eu acabei não lendo ele porque não bateu exatamente a vontade de eu olhar para a estante e ver, agora é a hora de Musashi. Não bateu nesse ano. Quem sabe eu leio em 2023, mas aí eu já não vou deixar mais essa promessa aberta aqui. Mas é um livro que eu com certeza quero sim ler bastante. E o próximo livro é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Acho que o mesmo caso aqui de Musashi, apesar de eu ser muito fã de fantasia e eu ter uma certa ansiedade em ler O Nome do Vento, mas eu acho que nesse caso aqui, de certa forma, bateu também o medinho de eu gostar tanto dessa história aqui e acabar partindo para o segundo e não ter nenhuma expectativa do terceiro livro e fechamento dessa trilogia. Pelo menos até hoje a gente sabe que vai ser uma trilogia, né? Não sei se o Patrick Rothfuss, quando resolver aparecer com o terceiro volume, vai falar assim, gente, surpresa, vai ter um quarto volume, ou mais. Não sei. Então, assim, eu tenho esse fator e também tem o fator de eu olhar para a estante, olhar para O Nome do Vento e ainda não ter batido a vontade de partir para essa leitura.
O próximo da lista é o Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin, e quem acompanha aqui o canal sabe que eu li e sou apaixonado pela trilogia A Terra Partida, também da mesma autora, e eu tinha uma certa expectativa para Nós Somos a Cidade. E mesmo que eu não seja tão fã assim de fantasia urbana, que é uma virada completamente diferente assim em relação ao que a autora tinha escrito antes e o que ela escreveu aqui agora. E eu não curti tanto a experiência com Nós Somos a Cidade, eu acho que muito por conta da enrolação em relação à construção desse universo. Eu acho que rola um pouco de repetição nas situações que a autora coloca nesse livro aqui. E eu sei que a N.K. Jemisin ela tem essa escrita mais complexa, uma escrita mais lenta, e que ela demora para entregar todas as informações que ela quer entregar nas obras dela. Só que aqui em Nós Somos a Cidade, eu acho que isso acaba pecando pela repetição. Então, foi uma experiência que eu não curti tanto, mas eu quero sim ler o segundo volume. Ele deve, inclusive, ser lançado agora em 2023 pela editora Suma, que eu não sei se já saiu lá fora ou se tá para sair, mas eu ainda assim, com certeza, por ser uma autora que eu gosto e gostar do estilo de escrita dela, eu vou dar uma chance sim. Mas já com o pé atrás, né? Não curti tanta experiência, então vou baixar um pouquinho as expectativas. Os próximos dois livros, diferentemente de Nós Somos a Cidade, foram duas experiências muito marcantes, inclusive dentro do gênero de fantasia. O primeiro deles foi o Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, e que experiência diferente, viajada, mas ainda assim única. E pega muito nesse coraçãozinho da gente como leitor, porque coloca os personagens protagonistas no meio de como se fosse uma biblioteca subterrânea que conta várias histórias de uma forma muito misteriosa. E é um livro que conta várias histórias de uma forma muito misteriosa e que você se pega em vários momentos tentando entender para onde essa história está indo. E é uma construção muito única, muito diferente, não é fácil de acompanhar, mas ao mesmo tempo é uma experiência que vale demais você ter. É um livro que claramente pede para ser relido desde o início, isso fica claro, eu acho. E vale demais. Se você é fã de livros que coloca essa questão assim na nossa cabeça, de você ficar pensando nele, pensando no que está acontecendo e o significado de tudo, vale demais. E para um caminho completamente diferente, nós temos Foundryside, do Robert Jackson Bennett, e foi uma outra experiência incrível, mas um livro mais voltado para aventura e ação, mas também com uma certa dose de complexidade. É um livro que eu adorei demais. Todos os personagens, todos os momentos, os capítulos e o sistema de magia criativo, que não é nada muito inovador, mas é criativo na proposta dele e na forma com que ele funciona com o mundo que o Robert Jackson Bennett apresenta aqui pra gente. Então esses dois livros aqui foram duas experiências que eu fiquei muito feliz de ter adicionado na minha lista de leituras para 2022, e ainda bem que esses livros, quando eu olhei para eles na minha estante na época de leitura, me deu a vontade de ler. Realmente marcantes, estão entre as minhas melhores leituras de fantasia desse ano, e por que não falar da vida também, né? Mais um não lido, e dessa vez é Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, e uma não ficção, que vai falar um pouquinho sobre como é uma visão do que o próprio Carl Sagan imaginava para o futuro da exploração espacial por conta da humanidade. Então, é um livro que eu tenho bastante interesse e, como eu já falei em alguns vídeos, eu gostei muito da escrita do Carl Sagan, de como ele vai abordando os momentos históricos da humanidade na exploração espacial. Só que eu acabei pausando a leitura e acabei não voltando. Mas eu pretendo ler. Só que aconteceu de novo aquele caso de olhar para o Pálido Ponto Azul e não ter exatamente toda a vontade do mundo. E quem me acompanha sabe que eu não sou tão fã assim de não ficção. Mas eu acho que eu vou aproveitar que, como a Jéssica e o Igor, alguns vídeos atrás, me desafiaram a ler Cosmos agora em janeiro, também do Carl Sagan. Então provavelmente eu vou aproveitar essa onda que eu vou ter com Cosmos e acabar adicionando o Pálido Ponto Azul. Eu não sei se eu vou voltar do início ou se eu continuo de onde eu parei. E não acho que seja tão necessário assim eu voltar do início, mas algo que eu ainda vou pensar sobre. E o próximo livro é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, do Tolkien, que foi uma experiência também incrível. Eu acho que tem algumas das passagens favoritas que eu tive na minha vida em relação à fantasia, e principalmente ali no iníciozinho do livro. Tem as minhas questões, obviamente, principalmente em relação à imensa necessidade do Tolkien de ser muito descritivo em algumas situações do livro, mas foi um livro que eu gostei muito da experiência com ele. Senhor dos Anéis é uma obra realmente única e muito importante para a história da fantasia no mundo,
e eu não poderia deixar de ler esse livro nesse ano. E depois, eu estava esquecendo também de Duna, do Frank Herbert, clássico da ficção científica. Fiquei de verdade apaixonado por essa história, mais do que eu já estava quando eu assisti o filme. Eu assisti o filme antes do livro, eu adorei o filme e continuei adorando a história que eu vi no livro, com tudo mais expandido. Acho que tudo é mais grandioso ainda, apesar do filme ser muito grandioso por si só. E também ter tido a oportunidade de saber como é que a história vai continuar, né? Porque eu sei que o filme ele para mais ou menos ali na metade do livro. Então, é uma experiência que eu gostei muito, pega essa questão de ficção científica com fantasia, que vale demais experimentar. Não é um livro também fácil, principalmente no início dele, mas depois que você pega o ritmo, você curte muito cada aspecto de Duna. E os dois últimos livros aqui dessa lista seriam mais dois livros não lidos, e infelizmente não deu para Stephen King, né? Novembro de 63 e A Dança da Morte. Novembro de 63 é um livro que eu estou muito ansioso para ler, mas, enfim, né, por certas questões, acabei não pegando esse livro aqui, aquilo de olhar para ele e querer ler. Em alguns momentos eu até pensei sim, em pegar Novembro de 63, só que aí eu vi o tamanho do livro e eu reconsiderei, né, mais de 600, quase 700 páginas, então, na verdade, mais de 700 páginas. Então, não me animei tanto assim para ler Novembro de 63, apesar de ter olhado para ele algumas vezes e ter considerado. E no caso de A Dança da Morte, eu cheguei a começar essa leitura aqui, mas eu não concluí ainda a leitura da primeira parte do livro. E eu pretendo, na verdade, ler Dança da Morte até o finzinho de 2023. Então, para vocês terem ideia, né? Eu quero ler esse livro aos poucos, sim. Eu acabei pausando a leitura, acho que lá em setembro, outubro, e não voltei ainda. Mas eu quero sim voltar, porque eu estava gostando muito da experiência. E demora um pouquinho para avançar, mas eu quero muito voltar para esse livro aqui. E é isso, pessoal. Eu acabei indo até bem, eu acho. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 5 livros não lidos de 12 é um número ok. Eu esperava fazer um pouquinho melhor, principalmente em relação a alguns livros que eu pretendia ler, como no caso de Musashi, em novembro de 63. Eu acho que eu ficaria bem satisfeito se eu tivesse lido pelo menos mais esses 2 livros e talvez O Nome do Vento. Mas não rolou esse ano, né? Mas quem sabe rola em 2023 algum desses livros aqui. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer uma lista de 12 livros para 2023, mas isso é cena para os próximos capítulos, para os primeiros vídeos de 2023. Isso ainda não bati o martelo em relação a isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Agora deixa eu encerrar esse vídeo aqui, porque eu estou um pouquinho rouco de leve, porque eu estava um pouquinho doente esses dias. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.